Nesse templo aqui, eu estava aqui. Então, a gente não esquece, pode ir para onde for e tal, e assim por diante. E o pastor presidente da época era o pastor Jurandir. E depois veio o pastor João. E sempre, dentro das possibilidades, nós estamos juntos ali na sede, em Januária. O pastor Ailton, sempre encontro ele ali também, na escola bíblica. E é uma satisfação a gente poder estar aqui em Minas Gerais. Amém? Graças a Deus. Sou lá da Bahia, mas é como se estivesse aqui, morando aqui junto com os irmãos. Então louvo a Deus pelos pastores aqui presentes, nessa noite. Também o nosso irmão Hugo, que veio nos trazendo, dirigindo aí nos... Deus abençoe. E nós temos essa alegria de poder nessa noite estar aqui na abertura desse trabalho sobre a Escola Bíblica Dominical. E eu creio que quem está aqui ama a Escola Bíblica Dominical e vai a partir de hoje amar muito mais, porque Escola Dominical é uma bênção da parte do Senhor nosso Deus. Eu quero, os irmãos podem ficar assentados mesmo. Eu quero ler 2 versículos para endossar aquilo que nós estamos aqui para esta semana. Então, Mateus capítulo de número 28, o versículo 19 e o versículo 20. Aqui nós vemos nesses 2 versículos a missão educadora da igreja dada pelo Senhor Jesus Cristo. E a Escola Bíblica Dominical, ela faz parte, ela colabora 100% na educação espiritual da igreja. Então aqui diz assim: portanto ide, Mateus 28, 19, Jesus falando, portanto ide, ensinai todas as nações. Não é só aqui em Montalvânia, em todas as nações. Nações aqui são povos, né? Mais de 12 mil povos na face da terra. E diz mais: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, o versículo 20: ensinando-as, aí fala de nações, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aqui não são coisas de Moisés, coisas de tal ou outro líder e assim por diante. São mandado do Senhor Jesus Cristo. E diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Graças Amém. a Deus. Então nós vemos que tem muitas coisas importantes neste mundo que a igreja pode direcionar. Tipo, fazer um hospital, fazer uma escola secular, ajudar os carentes, um asilo, um orfanato e uma série de coisas. Mas a missão principal da igreja é a evangelização, ir lá fora e pregar ao pecador. E quando ele chegar aqui, aí entra outra missão: o ensino. O ensino. Ensinar todas as coisas. A Bíblia está aqui para ser ensinada. Eu trouxe uma apostila que fala sobre a Escola Bíblica Dominical. A gente extraiu do livro Manual da Escola Bíblica Dominical do pastor Antônio Gilberto da Silva. Esse manual, ele já tem mais de 200 mil exemplares na mão dos professores e pastores da nossa denominação no nosso Brasil. E essa apostila é tudo sobre escola dominical, porque o livro são 5 unidades: teologia sistemática, bibliologia, pedagogia, psicologia educacional e escola bíblica dominical. Então, para cada professor, nós trouxemos uma apostila. E
para o superintendente da escola dominical aqui, e o pastor também pode pegar este livro, porque ele precisa estudar esse livro, e o superintendente, nós trouxemos um livro deste para a escola bíblica dominical aqui, que os irmãos podem xerocar e podem realmente passar, não no sentido comercial, mas no sentido de edificação, e todos terem um aproveitamento maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, de uma forma rápida, mostrar aqui a exata conceituação do que é a escola bíblica dominical. E depois nós vamos para umas práticas aqui da escola bíblica dominical. Eu louvo a Deus, nasci num lar evangélico. Quando eu nasci, os meus pais já falavam a palavra de Deus. Meu pai serviu como pastor aqui nessa região, próximo aqui de Cocos, Feira da Mata, Carinhanha, Serra do Ramalho, Guanambi, Iuiú, Malhata, essa região aí. Era um pastor leigo, sertanejo, tirado de dentro da roça, gostava de criar gado e outras coisas mais, e Deus o chamou, e ele teve a oportunidade de batizar mais de 2.000 pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Foi um ministério abençoado, e eu sou fruto desse ministério. E aí a gente vai seguindo, e Deus também tem dado filhos, e esses filhos têm o mesmo interesse, e a gente louva a Deus por essa bênção. Então eu estou muito feliz em estar aqui com o pastor Ailton, com os pastores, obreiros locais e com todos os irmãos que amam a escola bíblica dominical. Graças a Deus. Então veja bem, o que é escola bíblica dominical? É o assunto aí, nós precisamos ser muito rápido, porque eu gosto também de terminar no horário certo, e também nós ainda vamos para Guanambi logo após, e assim a gente vai ficar de lá orando pelos irmãos a semana toda, para que todos possam estar aqui ministrando e ser uma semana edificante na presença do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Então, diz aqui, a escola dominical é a escola de ensino bíblico da igreja, que evangeliza enquanto ensina, conjugando assim os dois lados da comissão de Jesus Cristo à igreja, conforme Mateus capítulo 28 e Marcos capítulo 16. Então, Marcos capítulo 16, Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura precisa ouvir o evangelho. O que é o evangelho? As boas notícias do Senhor nosso Deus. Eu peço aos irmãos que tenham o maior respeito por todas as criaturas que estão lá fora. Evangelize. Se for uma prostituta, tenha mais respeito ainda, porque é mais carente. Se for um homossexual, não critique não, porque Deus vai pesar a mão sobre você. Ame o homossexual, fale do evangelho do Senhor Jesus Cristo para ele. Ladrão, criminoso, viciado, o que for, fale do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Chegando aqui, dê todo o apoio no ensino, ensina, porque futuramente pode ser um pastor, futuramente pode ser uma pessoa, um instrumento nas mãos do Senhor. Então está essa conjugação aqui de evangelho com ensino, conforme Mateus capítulo 28, que já é o ensino da palavra de Deus. Nós observamos ainda que diz aqui, ela não é uma parte da igreja, ou seja, a escola dominical não é uma parte da igreja. Aqui está dizendo, é a própria igreja ministrando ensino bíblico metódico, de uma forma, dentro de uma metodologia, não é? Dentro da didática, que facilita o ensinamento de uma forma brilhante. A escola dominical
é um ministério pessoal para alcançar quem? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, a família, a comunidade inteira, tal como fazia a igreja dos dias apostólicos. É ela, a escola dominical, a única escola de educação religiosa popular que a igreja dispõe. A escola dominical é devidamente funcionando, é o povo do Senhor no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Aleluia! Bendito Deus, louvado seja Deus. Então, nós amamos a escola bíblica dominical. Quem ama a escola bíblica dominical aprende a palavra de Deus. E quem aprende a palavra de Deus e guarda dentro do coração, quando vem a tentação, ele tem 100% de condições de resistir àquela tentação. É o grande efeito da palavra de Deus. Então isso é muito maravilhoso, conforme realmente nós vemos aqui. Para os irmãos terem uma noção, a escola dominical existe para ministrar a pequenos e grandes ensino religioso segundo a palavra de Deus, e isto de maneira pedagógica e metódica, como é de se esperar de uma organização que leva o nome de escola. O trabalho da escola bíblica dominical é diferente de todos os outros trabalhos da igreja. Eu sei que na verdade nós não temos uma estrutura, como nós vamos falar logo mais, 100% para atender essas condições, mas é um trabalho que todo investimento que se fizer tem um retorno extraordinário da parte de Deus. Aleluia. Porque o ensino ele marca a vida das pessoas, faz a pessoa ser submissa a Deus, e são bons cidadãos aqui na terra, torna realmente sal e luz, cumpre o objetivo do qual o Senhor nos chamou para estarmos na casa de Deus. Então isso faz parte aí da escola bíblica dominical. O ensino das doutrinas e verdades eternas da Bíblia na escola dominical deve ser pedagógico e metódico como numa escola, sem contudo deixar de ser profundamente espiritual. Então, o ensino ensinado na escola bíblica dominical, ele é pedagógico, ele é metódico, como lá nas escolas seculares lá fora. Mas mesmo sendo pedagógico e metódico, ele não perde a condição da espiritualidade. Não perde. A escola dominical também coopera eficazmente com lá na formação dos hábitos legítimos e cristãos, práticas e deveres sociais e bíblicos, resultando daí a formação do caráter ideal segundo os princípios do genuíno cristianismo. O caráter da pessoa é o que mais conta. Nós passamos há pouco mais de uma semana de uma eleição em todo o Brasil, as eleições municipais. E aqueles momentos que antecedem o dia das eleições, aí tem aquele pula-pula. O camarada está de um lado, ele passa para o outro está de um lado, passa para o outro, e trai daqui, trai dacolá. E as pessoas ficam assim perplexas, mas que coisa é essa? Porque não tem caráter. Uma pessoa, quando tem caráter, primeiramente ele é fiel a Deus. Bendito Deus, aleluia. Ele é fiel à palavra de Deus. Santo Deus. Ele vive assim de uma forma que ele não está hoje de um lado, amanhã do outro, aqui. Não, ele tem firmeza
A escola dominical proporciona isso desde a criança até a pessoa da terceira idade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando não tem isso, é aquela situação realmente difícil. Nós vemos aqui também que diz: a escola secular, a escola lá fora, instrui e contribui para a formação de bons hábitos, mas não promove a formação do caráter genuinamente cristão. Ela visa com prioridade o intelecto do aluno, a escola lá fora. Já a escola dominical, sendo genuinamente bíblica, educa e instrui mediante o ensino da palavra, visando prioritariamente o coração do aluno. A ordem divina, vista aos Hebreus capítulo 10, versículo 16, não deve ser alterada, coração e mente, e não ao contrário. A escola dominical evangeliza enquanto ensina. Glória a Deus. Evangeliza enquanto ensina. Para tanto, toda lição nunca deve ser concluída sem uma aplicação pessoal, específica, evangelística. Quem evangeliza fala ao coração, e quem ensina fala ao raciocínio, à inteligência, dependendo, é evidente, do Espírito Santo. Então, essa introdução aqui, eu não poderia deixar de mostrar aqui para os amados irmãos, porque a gente sabe que há uma resistência de alguns irmãos da igreja contrário à escola bíblica dominical. Isso em todo lugar. Em todo lugar. Entendeu? Então aqui, escola dominical é a escola de ensino bíblico da igreja, que evangeliza enquanto ensina e que ensina enquanto evangeliza. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu quero ser de uma forma mais prática aqui para com os amados irmãos, e se de repente no finalzinho aí tiver alguma pergunta para se fazer, nós vamos estar aí mostrando realmente para os amados irmãos. Então nós já falamos que a escola dominical, ela atende à exigência de uma das missões da igreja, que é o ensino. É o ensino. A igreja que não tem um ensino forte é uma igreja fraca. É uma igreja fraca. E a escola dominical, ela dá essa força para que o ensino possa ser de uma forma especial. Por outro lado, eu louvo a Deus porque aqui tem uma escola bíblica dominical. A igreja, a Assembleia de Deus, ela dá valor à escola bíblica dominical. Porém, nós temos igrejas que chegam até perto de 1 milhão, que uma igreja hoje no Brasil, que tem aproximadamente 1 milhão de membros, está entre as 10 maiores da nação, que não tem escola bíblica dominical. Não precisa a gente citar nome aqui de denominação, mas por aí os irmãos notam. As pessoas, meus irmãos, são assim, fácil de serem enganadas. Passa, por exemplo, na frente de um templo e está lá um nome sugestivo, até bonito: Igreja Batista, Assembleia do Sétimo Dia. Mas que nome interessante. Aí vê o prédio bonito. É num lugar desse que eu quero congregar. O nome já me chamou a atenção. O prédio eu achei bonito. Eu quero congregar aqui. Ele não quer saber do que se ensina nesse lugar. Não quer saber do que se ensina aqui. O que essa igreja crê, em que, quais são as suas crenças.
E muita gente está hoje em muitos lugares de uma forma equivocada e com prejuízos na vida, porque além de não ter um ensino metódico, pedagógico, como nós temos esses temas da escola bíblica dominical, entendeu? Muitas vezes não crer naquilo que é realmente para crer. Por exemplo, nós abominamos uma igreja que tem em São Paulo, não é? E essa igreja, ela tem um conjunto muito especial, conjunto musical, não é? E esse conjunto canta umas músicas, como se diz, gospel, né? E que chama a atenção de meio mundo de gente. Porém, eles, como igreja, né? Que não é uma igreja, mas passa a ser uma seita, né? Então eles não creem na doutrina da Santíssima Trindade. O que eu vou fazer numa igreja que se diz igreja, que lá dentro desse movimento eles não creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Então é essa questão que nós temos o zelo e temos a condição. Não importa como está a escola bíblica dominical aqui, perfeita eu sei que não é, porque não existe perfeição por mais que a gente dedique. Tem problemas grandes, difíceis na escola bíblica dominical aqui, mas tem a escola dominical e pode ser melhorada, e durante essa semana vai acontecer isso. Entendeu? E vamos caminhando para uma melhora, para um aperfeiçoamento, e isso é que é o mais importante. Eu falo isso porque eu sou pastor de igreja e estou envolvido com a escola bíblica dominical. Então a gente vai chegar lá aonde nós estamos mostrando aqui. Por exemplo, irmãos, por que a escola dominical ela não é melhor no nosso meio? Porque várias pessoas não têm respeito com o dia do Senhor. O dia do Senhor é o domingo. É o domingo. Então nesse dia, vai para um lado, vai para outro, fica em casa, uma coisa e outra e tal, e por aí vai. Né? O outro microfone parece que estava até mais... Então, meus irmãos, o dia domingo não é simplesmente o dia domingo. O dia domingo, para nós cristãos, desde o momento aí de novo convertido, é o dia do Senhor. É o dia que nós comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquele dia não é para a gente trabalhar, não é para a gente pescar, não é para a gente lavar carro, não é para a gente lavar casa, não é para a gente lavar roupa, não é para a gente fazer uma série de coisas. Não, o dia domingo é um dia especial. Levantou de manhã cedo, já sabe o que vai fazer. Bíblia na mão, harpa cristã, revista da escola bíblica dominical, o pai, a mãe, os filhos indo para a casa do Senhor. Aleluia! É como eu pude ler aqui para os irmãos, né? A escola dominical é devidamente funcionando, é o povo do Senhor, olha aqui, é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor, na casa do Senhor.
Deus, aleluia, glória a Deus. Entendeu, meus amados irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. De domingo, né? De domingo. Não importa se o almoço é mais tarde um pouco. Não importa. Não importa. Não concordo uma mãe ficar em casa fazendo almoço para os filhos ou para o marido. Eles aqui na escola dominical e a esposa, a mãe fazendo comida para... De jeito nenhum. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Puder fazer algumas coisas antes, depende do horário da escola dominical, né? Chegou lá, completa. Todo mundo almoça, atingiu já uma parte do dia do Senhor, né? Descansa um pouco, domingo à tarde, evangeliza, faz uma visita quem está doente, um culto ao ar livre, né? Chega em casa, toma um banho agora para o culto à noite. Irmãos, essa semana vai ser diferente das outras, porque o primeiro dia, as primícias da semana, foi dado ao Pai, foi dado ao Filho e foi dado ao Espírito Santo. A alma e o Espírito foram nutridos. E aí o crente sabe, o crente aprende. E lá fora, no trabalho, no dia a dia, ele tem autoridade para falar de Jesus. Altíssimo Deus, tem autoridade, tem palavra, ele ouve, ele aprende, ele fala essas palavras. Altíssimo Deus, glória a Deus. Quem não faz isso, encontra ele na rua. A paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor, irmão. Passou. Baixinho, com vergonha. Tem vergonha de dar a paz do Senhor no estabelecimento comercial, numa via pública. Tem crente hoje que já tem vergonha de carregar o livro dos livros, a boca de Deus. Tem vergonha. A falta dessa consagração no dia do Senhor. Nós vemos também, meus amados irmãos, aqui eu não estou para alisar ninguém, viu? Eu sou uma pessoa tímida, porém quando eu subo no púlpito, eu pego o microfone, a timidez vai embora, e aí eu falo para todo mundo que está aqui dentro e os que estão lá fora também, tendo a capacidade de me ouvir. Aleluia. Então veja bem, a escola dominical, ela depende muito do pastor local. Pastor presidente, pastor local, depende muito. Ele precisa estar aqui todos os domingos, como se fosse um aluno ali na escola bíblica dominical, dando apoio moral, presencial, né? Estou falando pastor juntamente com a esposa, juntamente com os filhos. Deus me deu 4 filhos, já estão todos crescidos. A mais nova, 21 anos, já está de maior. Irmãos, essa vida toda, domingo após domingo, faça sol, faça chuva, escola bíblica dominical. Altíssimo Deus, aleluia. É um apoio que o pastor e a família dá para a escola bíblica dominical. É uma hipocrisia um pastor ficar falando de escola bíblica dominical para os irmãos em culto de doutrina ou em qualquer outro trabalho, e aí os irmãos vêm para a escola bíblica dominical e cadê o pastor? Cadê a esposa do pastor? Cadê os filhos do pastor? Isso falo filhos ali em casa e como servo de Deus e assim por diante.
Entendeu, meus amados irmãos? Jesus. É um apoio extraordinário. Agora vem a questão dos obreiros, cooperadores, diáconos, presbíteros. Entendeu? O ministério, como é que pode ter um obreiro que carrega um título de obreiro e ele não é matriculado na escola dominical, ou como aluno, ou como professor? As suas esposas, seus filhos, nós obreiros, irmãos, somos o exemplo dos fiéis. Jesus, maravilhoso. Pode ver que pastor muitas vezes não tem nem nome. Pastor, a pessoa fala isso. Cadê a esposa do pastor? A esposa do obreiro? Ali, ó, o filho do pastor. Ali a filha do pastor. Entendeu, meus irmãos? Porque nós somos da linha de frente, a liderança. Então essa liderança, pastor e obreiros e esposa e filhos na escola bíblica dominical, é um apoio moral. Aleluia, Jesus. É um exemplo. É um exemplo. Aí os outros irmãos vão seguindo o caminho. Graças a Deus. Seguindo Amém. o caminho. Entendeu, meus amados irmãos? Glória a Jesus. Deus de amor. Nós não somos sociedade secreta que fica escondendo isso, que fica escondendo aquilo, uma coisa. Não, nós somos a transparência Altíssimo do Deus. reino de Deus. Deus fiel e verdadeiro, Santo Deus. Águas cristalinas à vista. É isso que nós somos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, precisa estar aí junto. Graças a E Deus. nós temos que entender, irmãos, escola bíblica dominical tem um horário de começar e um horário de terminar. E às vezes tem lugar que não tem nem horário de começar e nem horário de terminar. Aí vacalha tudo. Aí vacalha. Aqui quem manda é o Espírito Santo. Não tem hora de começar e nem hora de terminar. É ele que tal. Está tudo errado isso aí. Tudo errado. Então, qual é o horário da escola bíblica dominical? Tal horário a tal horário. É esse horário aí. A gente chega para a oração, porque tudo que a gente for fazer na igreja, até um ensaio do conjunto musical, um ensaio para cantar um hino, se não fizer oração primeiro, o diabo e a carne entra pelo meio e vira muita confusão. Eu não estou entendendo por que está acontecendo isso, que a gente não consegue uma coisa e outra e tal. Falta de oração. Tem que orar primeiro para depois fazer outras coisas. Tocar, cantar, pregar, ensinar, tudo antes tem que ser a oração. Não tem, vai ter muita dificuldade por aí. Então a gente controla o tempo e faz uma escola dominical boa. E Deus abençoa de uma forma maravilhosa. Bendito Irmãos, a escola dominical, ela precisa de umas coisas que muitas vezes a igreja local não tem condições. Eu sei o que é finanças de igreja local. Entendeu? Por exemplo, eu vou citando aqui por partes. Nós temos um material de escola bíblica dominical, desde o berçário até a terceira idade, que ninguém no Brasil tem igual. É nota 1000. Lição dos jovens, lição de discipulado, lição dos adultos, dos adolescentes, lições de todas as faixas etárias. Aí é 10, é 1000 que nós temos. Agora,
Os professores, aí nós já temos uma deficiência. Já temos uma deficiência. Por quê? Vivemos numa região que não tem recursos. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer 2 CAPES, que é o curso de aperfeiçoamento para professores da Escola Bíblica Dominical. Eu fiz um em Salvador e fiz outro na cidade de Itabuna, mas distante de onde eu morava. Entendeu? Nós temos hoje conferências nacionais da Escola Dominical, nós temos congressos da Escola Bíblica Dominical, mas fazem nas capitais, onde eles estudam, ensinam este livro e tantas outras metodologias para ajudar na área do ensino. E muitas vezes nós não temos condições. Não temos condições, há uma deficiência. Nós, como professores, irmãos, é no peito e na raça. Entendeu? Porque quem quer aprender, busca do lado, busca daqui, busca dali, e ele vai juntando um material e ele vai aprendendo. Então, muitas vezes, um trabalho como esse, dessa semana aqui, é diretamente para os professores da Escola Bíblica Dominical. É também um assunto muito especial para os obreiros, porque ou que a gente seja professor da escola dominical ou aluno. O que não pode é um obreiro ficar de fora da escola bíblica dominical, porque aí é um péssimo exemplo para os outros. Para os outros. A grande verdade é essa aí, né? Então, nós temos essas dificuldades. Mas o superintendente da Escola Bíblica Dominical, onde está o superintendente? Coloque de pé aí. Cadê o superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui? Muito bem. Eu te amo, viu? Em Cristo Jesus. Veja bem, o superintendente da Escola Bíblica Dominical, ele pode realizar, poder aceitar, muito obrigado. Ele pode ter uma reunião com os professores, principalmente aquela revista de adultos, né? E pode estudar aquela lição. Os outros professores também, que são de outras faixas etárias, pode pegar alguma condição didática, pedagógica, metódica para ensinar, e isso vai ajudando, né? Esse trabalho que o superintendente pode desenvolver, por exemplo, nós fazemos isso lá todo sábado, 4 horas da tarde. Os professores reúnem com a lição na mão e a gente vai tirar as dúvidas e a gente vai ali ensinando, aperfeiçoando ali, para no outro dia a gente estar em condições de estar diante da classe com um assunto na mente, no coração, aqui diante dos olhos e passando para os irmãos. Então, a gente não tem grandes recursos, mas a igreja local, por meio do superintendente, pode, no sábado, no dia anterior da Escola Bíblica Dominical, ir ajudando aos professores. E quem quiser participar, porque de repente, irmão, tem um jovem que tem desejo de aprender para poder ensinar, e ele já vai ali aperfeiçoando. Isso é muito prático, isso é muito importante. É muito pouco, é pouco, mas já vai ajudando os demais professores. Então, meus amados irmãos, outra coisa que a gente vê na Escola Bíblica Dominical, que é uma grande necessidade, é a infraestrutura, as salas. Né? Bom, seria aquelas salas padrão MEC, 6x8, né? Um quadro, no mínimo, aquele quadro branco com o pincel e tal, e ali para as crianças, aquela sala enfeitada, como na escola secular lá fora, prepara tudo de acordo com a faixa etária e vai servindo de uma forma edificativa. Mas muitas vezes, irmãos, a igreja, quando começou, por exemplo, um terreno como esse aqui, naquele tempo, irmãos, eu falo isso porque eu sou filho de pastor,
Então, a visão da igreja naquele tempo não é a visão que nós temos hoje, pastor Evo. Uma visão ampla. Então, quando conseguia um terreno, meus amados irmãos, era aquele terreno pequeno. Também, se tivesse um terreno grande, não tinha condições para construir. E isso é uma das coisas que mais atrapalha na escola bíblica dominical, é o professor não ter uma sala adequada para estar junto com os seus alunos e assim por diante, né? E às vezes, irmãos, quando é uma igreja, tipo por exemplo aqui é uma igreja local ligada a uma sede lá na frente, em Januária. Então tem aquelas normas que o pastor, ele não pode fugir daquelas normas. Tudo ali faz a risca e assim por diante. E não sobra recursos, irmãos, muitas vezes, para esses investimentos na escola bíblica dominical. Não é por isso que nós vamos ficar revoltados. O que a gente pode fazer? Você tem uma condição melhor? Ajude ao pastor local em alguma coisa que está precisando. Deus vai te recompensar. Escola bíblica dominical, todo investimento não é gasto. É, na verdade, algo que todo mundo vai ver como fruto, irmãos. Bendito Deus. Como fruto, né? Convidar as crianças, ter ali uma escola dominical maravilhosa. As crianças rápido crescem, passam a ser adolescentes, jovens, e a igreja ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo. A escola bíblica dominical muito ajuda no crescimento da igreja. Então, esse trabalho aqui dessa semana é extraordinário para isso, e a gente pode ajudar. Pode ficar certo que o material bom nós temos. Os professores, eu falo por mim, a gente tem as deficiências, mas a gente pode aperfeiçoar. As salas muitas vezes não são adequadas, mas pode se fazer alguma coisa para melhorar, né? E assim vai tendo uma escola dominical melhor, e Deus, Ele abençoa de uma forma muito grande e muito especial. Louvado seja Deus. Eu tenho ali 15 minutos, e eu quero mostrar aqui alguma coisa relacionada como ensinar melhor. Aqui vai diretamente para os professores, e os alunos percebem quem ensina mais ou menos, quem ensina melhor, quem ensina. E esse ponto aqui é muito interessante. Nós ainda estamos dentro do tema. Então veja bem, o ensino para obreiros que vão praticar, os professores, ele tem que ser didático, irmãos. O que é um ensino didático? É um ensino que o aluno não dorme na escola dominical, porque ele tem uma maneira de passar o assunto de uma forma assim brilhante, passar o tema, os tópicos, os subtópicos, fazer uma conclusão. Isso ajuda de uma forma extraordinária. Tem professor, irmãos, que ele chega na classe, e também vale para o culto, como dirigente e assim por diante. Aí ele está olhando aqui para o chão, ó. Pai do Senhor, não é assim, né? A gente tem que ter algo, né? Olhando, eu chego aqui e diz assim: eu quero nesta noite cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu cumprimentei, eu passei o olho
Entendeu, meus irmãos? E de uma forma também alegre. O que custa um sorriso? Né? São aquela entrada no momento que nós vamos realmente ministrar. Entendeu, meus amados irmãos? Já entrar em contato com o aluno. O aluno. Né? Porque se a gente for, não, eu tenho que fechar minha cara, eu tenho que, na verdade, falar grosso, porque senão ninguém vai me respeitar. Aí dificulta tudo, irmãos. Dificulta tudo. Então, chegue assim e cumprimente, com alegria, passando assim um olhar na sala toda. Não é cumprimentar olhando para o telhado, não é cumprimentar olhando para o piso, não é cumprimentar olhando para a parede. Não, olhe nos olhos. Isso é o ponto inicial do professor, como ensinar melhor. Nós vemos, irmãos, essa questão da didática. A pessoa tem aquela maneira de apresentar o tema da lição, os tópicos da lição, o subtópico, né? Fazer uma conclusão, né? Que é uma aplicação ali, aquele ensino no coração do aluno. Isso é muito importante, a gente destacar o tema, os tópicos, o subtópico, né? Isso é interessante. Outra coisa aqui é a interação. Eu sei que tem a metodologia do ensinar expondo a lição do princípio ao fim, que isso torna-se cansativo. O professor ele precisa interagir com o aluno. Eu quero fazer uma pergunta para você. Aí você fale o nome do aluno. Pelo amor de Deus. Né? Tem dirigente que ele vai dirigir um culto e aí ele está passando as oportunidades. Essa irmã de óculos aí, vem cantar um hino. Pelo amor de Deus, irmão. A gente precisa saber o nome do aluno. Né? O irmão José, eu quero te fazer uma pergunta. Aí você faz a pergunta para o irmão José. Né? Então ele respondeu a pergunta certa ou errada. O professor pode dizer assim: Irmã Maria, ele pode responder corretamente? Então há uma interação. E isso ajuda. Qual o tema que nós vamos estudar nesta manhã? Os alunos aí, eles vão interagir dizendo o tema. Aqui desse lado, qual o primeiro tópico da lição? O primeiro subtópico. E os alunos, eles têm ali, eles não podem distrair com outras coisas, porque ele está sempre ali, junto com o professor, interagindo durante a aula. Aleluia. Pode ver que eu já li que durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, dentro dos 4 evangelhos, que ele fez 153 perguntas aos seus ouvintes. É um método de ensino. Então, ali não importa se a pergunta, né, ela não foi bem respondida, mas as pessoas estão interagindo e participando dentro da sala de aula. Isso é muito importante. Outra coisa para ensinar melhor, além da didática, apresentar bem e além da interação, é o conhecimento do assunto. Como é que um professor chega dia de segunda-feira, ele não sabe cadê a lição?
a revista. Vai passando terça, quarta, quinta, sexta. Aí quando é no sábado, diz, deixa eu dar uma lida aqui. Aí quando chega domingo, quer apresentar esse assunto. Aluno ali com mais conhecimento do que o professor, porque o aluno teve o cuidado de durante a semana ler, reler, responder aquelas perguntas e está ali, ó, pronto. E o professor voando, né? Então ele tem que ter conhecimento da lição, conhecimento do assunto, conhecimentos gerais, né? Alguém falou durante 30 minutos e foi assim de uma forma extraordinária. Alguém chegou e perguntou a ele no final: quanto tempo você gastou para montar esse sermão? Ele disse 30 minutos e 20 anos. O moço disse: não entendi. Ele disse 30 minutos que eu passei em casa fazendo essas anotações, orando, pedindo a Deus aí o direcionamento, e 20 anos é o tempo de crente que eu tenho, que é de dedicação e de conhecimento dentro da palavra de Deus. Então nós precisamos chegar diante da classe e ter o domínio do assunto. O domínio do assunto. Temos o conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos também, meus amados irmãos, não chover no molhado. Irmãos, se já molhou, não precisa de mais chuva em cima daquilo, já está molhado. Quer dizer, aquilo que o aluno já sabe, vamos passando. Porque tem assuntos mais na frente que todos não sabem. Aí gasta o tempo daquilo que todo mundo já sabe. E quando chega, tem professor, irmãos, que quando bate o sino, né, essa aqui está precisando de outra, né? Então ele não está concluindo a lição. Tem aí um tópico que ficou para trás. Um tópico que ficou para trás. E o professor, ele tem que ter a sabedoria nisso aí, porque na verdade, irmãos, não pode ficar nada para trás. A lição é a lição toda que tem que ensinar. Se tem 4 tópicos, é os 4 tópicos que o professor vai ministrar para o aluno. O professor precisa respeitar o aluno. Aí fica conversando carga d'água, né? E outras coisas, mas o tempo passa, aí depois vira para o relógio e diz: aquele relógio ele não me ajuda. Está de brincadeira, irmãos, como diz lá na Bahia, né? Entendeu? Não. Então aquilo que as pessoas já sabem vai passando. E aqueles pontos mais interessantes vai chegando para lá e vai, né? Então, não chover no molhado. Outra coisa, o professor, ele precisa dominar a síntese. Ou seja, eu tenho 60 minutos para tal tema, eu vou falar dentro dos 60 minutos. De repente só me deu 30 minutos, eu tenho que sintetizar o assunto dentro dos 30 minutos. Se der só 15, eu tenho que ter a sabedoria para ministrar todo o assunto em 15 minutos. Em 15 minutos. Então, a gente tem que ter esse domínio para sintetizar o assunto dentro do tempo. Dentro do tempo. E o equilíbrio, irmãos. O equilíbrio na apresentação. Isso aqui serve para quem usa o microfone, para cantar, para ensinar, para pregar, para dirigir o culto e assim por diante. Por exemplo, a altura da voz. Tem pessoa que tem uma voz baixa. Ele tem que esforçar um pouco mais e falar numa condição que as pessoas estejam ouvindo. Alguém tem uma voz alta,
ele tem que saber, no caso de usar o microfone, pode estar alto lá do jeito que for, ele baixa. Porque, irmãos, não tem coisa que irrita mais uma pessoa, principalmente depois dos 25 anos, do que som alto. É verdade. Do que som alto. Verdade. Entendeu? Quando estou falando de sala de escola dominical, isso não é o porquê. Porque lá não se usa microfone e tal. Mas, num momento como esse que eu estou usando aqui, tem que ter essa sabedoria. Então, a questão da altura da voz, da velocidade da voz. Tem gente que fala muito lento, outro já fala muito rápido. Tem que equilibrar a altura, equilibrar a velocidade da voz, né? A gesticulação, né? A gesticulação tem que ter medidas, né? Maneiras, né? Porque na gesticulação, irmãos, a gente complementa a condição de ouvir melhor o que estamos realmente falando, entendeu? Se a gente tiver noção disso aí, vai muito contribuir. Se a pessoa vai dizer, porque lá no céu a pessoa levanta um pouco, ele está contribuindo, né? Direcionando, né? E a gente tem um cuidado nisso, que às vezes ele fala, por que o lado direito? Isso aqui não é lado direito do jeito que eu estou aqui, aqui é o esquerdo, né? Aí já, porque o lado esquerdo, aqui não é lado esquerdo, aqui é direito. Então a pessoa tem que dizer e o gesto acompanhar, porque lá no inferno, né? Então a gesticulação vai ajudar na comunicação da mensagem. Então isso é muito interessante. E a percepção do auditório, né? A pessoa percebe algo no auditório, ele tem que procurar realmente melhorar. Ele está falando mal e já passando do tempo, e aí o irmão diz lá, amém. Ele diz, graças a Deus, tem um que está gostando, mas está mandando ele parar. Não é isso mesmo? Então, meus amados irmãos, nós louvamos a Deus. Eu já estou me disciplinando aqui porque é hora de concluir. Eu quero dizer para os amados irmãos que os irmãos aqui, a partir do pastor, os irmãos todos estão de parabéns por reunir durante uma semana para discutir os assuntos de escola bíblica dominical. Nós falamos aqui da importância da escola bíblica dominical, do dia do Senhor, que precisa ser respeitado, de nós matricularmos, e não é uma matrícula faz de conta, porque tem gente que diz, põe meu nome. Aí em alguns lugares, como é disciplinado mesmo, o camarada faltou 3 vezes seguidas. Aí a pessoa vai lá e tira. Não chama mais o nome. Eu não sei por que tiraram meu nome. Está de brincadeira, irmãos. Está de brincadeira. Não é matricular faz de conta. É matricular para estar ali primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo do mês, quarto domingo, e vamos seguindo. Merece até, irmãos, quem não faltar um domingo durante o trimestre, ganhar uma lembrancinha da escola bíblica dominical, entendeu? Incentivando a nossa irmã aqui, o nosso irmão, durante o trimestre, não faltou um dia, não faltou um domingo na escola bíblica dominical. Então, que Deus abençoe grandiosamente a escola bíblica dominical aqui nesse lugar. Superintendente, servo do Senhor, os professores que estão aí lutando durante a semana, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, preparando aquele material para chegar aqui no dia domingo, ó, e com alegria,
Você está fazendo um trabalho especial. Deus vai te recompensar nessa vida e na outra. Graças a Deus. Deus vai te recompensar nessa vida e nessa outra. Os pais que negligenciaram em trazer os seus filhos, em estar junto com os seus filhos durante a escola bíblica dominical, nesses últimos tempos, hoje estão por aí. Noites de sono perdido. Ninguém sabe para onde foi o filho. Não sabe que hora volta. Entendeu, meus irmãos? Então vamos plantar hoje para a gente colher bênçãos maravilhosas amanhã e sempre na presença do Senhor. Então que Deus abençoe. O tempo já é chegado aqui e está ficando um material aí para os irmãos do fundo do nosso coração ali na cidade de Guanabi. Quando for orar, lembra da gente. A gente precisa muito das orações e dentro das possibilidades, irmãos, o que depender da gente aqui, pastor Ailton, tu sabe, a gente não tem dificuldade. Se a gente já tem uma certa programação, fica realmente difícil a gente atender. Mas se a gente não tem, a gente entra no carro lá, quando for com 2h30, a gente está aqui para dar uma mínima contribuição. Eu já fico feliz da vida, entendeu? Então, nos ajude. Deus recompensará a todos nós. Sou muito grato ao pastor Ailton